vamos de falar sobre esse livro de uma forma centrada e madura, né, gente? Oi, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a minha experiência de leitura de Sol da Meia-Noite, que chegou ontem pra gente. Eu já li, já devorei, fiz um vlog de leitura pra vocês aqui no canal, vou deixar o link aqui nos cards, corre lá pra assistir. Mas eu vim aqui gravar esse vídeo porque no vlog eu tava muito emocionada, eu acho que eu não consegui passar exatamente os detalhes do que aconteceu no livro pra vocês, explicar com mais detalhes. Então eu senti que numa resenha eu conseguiria fazer isso de maneira mais concisa, então vim fazê-la. Como é que vai funcionar essa resenha? O começo dela vai ser completamente sem spoilers e a partir de um ponto eu vou dar um pi aí de 5 segundos e eu vou contar algumas cenas que eu estava muito aguardando e que aconteceram, então vão ter alguns spoilers mais pra frente, mas eu vou dar o tempo pra vocês saírem do vídeo se vocês não quiserem esses spoilers, tá bom? Então chega de enrolação e vamos lá começar, porque algo me diz que esse vídeo vai ser imenso. Sol da Meia-Noite é o livro Crepúsculo pelo ponto de vista do Edward Cullen. No mês passado, a Stephenie Meyer, que é a autora da saga Crepúsculo e também Sol da Meia-Noite, deu uma entrevista onde ela falou que Sol da Meia-Noite seria realmente apenas Crepúsculo. Então a gente parte do momento em que a Bella chega em Forks e a gente termina justamente no baile, no fim do baile. Então é só essa parte mesmo da trama. E aí, a gente vai tentar entender por que é um livro tão grosso, né? Tendo em vista que Crepúsculo é um pouco mais fino que ele é quase o dobro do tamanho de Crepúsculo, se não mais. E o que acontece é que a narrativa do Edward nessa história ela é muito mais madura. Ele é um personagem mais velho, apesar dele ter os tiques ali de adolescente, né? Porque ele foi transformado aos 17 anos. E na fantasia de Crepúsculos da Stephenie Meyer, ela fala que o vampiro, ele continua com a maturidade da idade em que ele foi transformado. Então o Edward, ele tem 17 anos, ele nunca se apaixonou, então ele tem essa veia meio adolescente, mas ao mesmo tempo ele tem uma vida muito longa, ele já viveu por muitos anos, então ele também é mais estruturado na hora de contar as coisas, de falar sobre como ele está se sentindo. E além disso, a mente do Edward, ela funciona de uma maneira diferente, né? Então a gente tem muitos saltos de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ele tá um segundo ali olhando pra cara da Bella, o que no livro de Crepúsculo foi um segundo, e na mente dele tá acontecendo várias coisas, então a gente tá acompanhando várias coisas na mente dele. O Edward, ele é um personagem muito interessante de ser observado. Ele no começo do livro traz muito a veia do anti-herói, de fato. Ele se enxerga muito como vilão e ele se enxerga como vilão ao longo de toda a história, mas o relacionamento dele com a Bella traz algumas modificações no ponto de vista dele, na forma como ele se enxerga. Mas no começo do livro ele tá com essa veia de anti-herói, de que ele é de que ele é um predador, de que ele é um assassino. E quando ele conhece a Bella, né, quando a Bella entra ali na sala e ele sente o cheiro dela, ele já fica desesperado e numa vontade de matar. Então ele fica naquela ânsia e a gente vê ele na sua espécime mais assim assustadora, né? Porque ele começa a criar planos, a como é que eu vou fazer pra matar essa mulher. E muita gente pergunta, isso é até uma piada, né, gente, sobre o fato da Bella estar ou não menstruada. É óbvio que não. É porque a Bella, ela tem um sangue que para o Edward, ele é muito doce. Ele é um sangue que clama, sabe? E a gente vê como ele sente esse sangue, o que ele sente no corpo e como ele se controla pra que nada aconteça. É intenso demais. Que é um capítulo, justo no começo do livro, um capítulo que ele fala só sobre como esse sangue pra ele é muito difícil de resistir. E ele fica o tempo inteiro pensando na família. Então a gente enxerga esse Edward anti-herói e as vertentes dele relacionadas a quem ele é mesmo, né? Porque a Bella enxerga tudo de uma maneira mais romantizada e ele é cruel e frio na hora que ele fala sobre a sede, sobre o que ele tá sentindo e sobre como o sangue dela pulsa pra ele, sabe? A gente meio que sente vontade, gente. É bizarro, porque ele fala de uma forma tão assim, que é tão irresistível, você fala, meu Deus, eu quero provar o sangue dessa menina, né? Porque deve ser aí um negócio muito louco. Então, tem essa parte de ser muito intenso, não só nessa cena, mas em muitas outras cenas, especialmente quando ele percebe o amor, né? Quando ele desperta o amor dele pra ela, ele é muito intenso na forma de contar essas coisas. Além disso, o Edward, ele tá o tempo todo na cabeça das pessoas, então essa parte do anti-herói a gente observa também na escola, em como ele julga as pessoas na escola pelos pensamentos, sabe? E também a gente entende um pouco mais sobre como funcionam os
pensamentos dele, sobre como ele consegue bloquear, sobre como ele consegue ouvir melhor pessoas que ele tem mais contato, e quando ele começa a se acostumar com algumas vozes, ele consegue filtrar melhor essas vozes no meio da multidão, e como ele vai seguindo a Bella dentro da escola ali, porque ele fica confuso sobre o porquê que a mente dela ele não consegue ler. Então tem muitas coisas que a gente vai acompanhando já nesse começo desse período deles aí na escola, daquele período em que ele foge ali já no começo do livro, enfim. Tem muitas coisas que a gente enxerga já de maneira diferente e já de forma mais intensa. Uma coisa que eu tava muito querendo e a Stephanie entregou pra gente foi um pulo no passado dos personagens. Eu já esperava que ela fosse fazer isso com relação ao próprio Edward, né? A gente vê um pouco sobre a transformação dele, sobre os primeiros anos, sobre como foi pra ele essa parte de se acostumar, né, a essa dieta e quando ele furou a dieta, coisas que a gente já sabe em Crepúsculo e que ela entregou pra gente sim em alguns momentos da trama, e eu acho que foram muito oportunos os momentos que ela colocou. O que eu senti foi que a Stephanie Meyer, ela queria de fato mostrar o romance pelo ponto de vista do Edward, então ela foca muito no romance, são muito as cenas de Crepúsculo pelo ponto de vista do Edward, e naqueles momentos em que a Bella tá sozinha em Crepúsculo, sabe? É o momento em que ela também afasta um pouco o Edward pra contar um pouco sobre a relação familiar dele, sobre como era o passado, e também naquela mesma vertente de que a mente dele, né, funciona muito mais rápido do que uma mente humana. Às vezes ele tá num diálogo normal, que quando a gente lia em Crepúsculo era bem mais curto, mas pra ele funciona muito mais longo, porque a mente dele vai pra outros pontos e a gente conhece outras vertentes do próprio Edward, e ela consegue condensar isso de uma maneira muito interessante dentro do livro, porque não fica cansativo, ao mesmo tempo que a gente viaja junto com ele na curiosidade pra entender um pouco mais sobre ele, pra entender um pouco mais sobre o passado, sobre a família. A gente também tá vendo cenas que aconteceram em Crepúsculo pelo ponto de vista dele e vendo as reações deles para alguns diálogos que ele teve com a Bella, que foram muito interessantes. Um ponto que eu tava aguardando muito, que eu achei muito legal, foi a ideia de conhecer mais dos poderes. Então a gente tem um pouco mais de detalhes sobre o Edward, né, sobre como foi esse funcionamento da leitura de mentes pra ele, mas a gente também tem um pouco mais sobre a Alice. Inclusive é muito incrível, tem uma dedicação muito grande em um momento do livro ao poder da Alice, e é muito show observar o quanto é grande, né, sobre como é que ela consegue manipular, sobre como ela consegue entender como é que funciona esse poder dela mesmo. E assim, é muito, muito, muito incrível. Eu achei que foi um dos meus capítulos favoritos, porque é um jogo realmente na cabeça dela, e o Edward consegue ler tudo na cabeça dela. A gente não precisa do ponto de vista da Alice, porque o Edward entrega tudo pra gente. E essa parte de funcionamento do poder dele mesmo, de como ele consegue ver várias coisas ao mesmo tempo e anexar tudo aquilo e criar uma coisa só, sabe? Então as conversas, às vezes, na mente das pessoas e ele respondendo às pessoas, e essa parte, assim, foi muito legal, porque realmente é quando a gente vê a fantasia na prática ali, uma coisa que a gente não tem tanto contato, assim, em Crepúsculo. Um outro poder que foi muito interessante de observar mais de perto foi o do Jasper, e que deu também pra gente uma linha um pouco mais interessante sobre como funciona, porque a gente é muito confuso, né, quem é do fã-clube de Crepúsculo, sobre como funciona exatamente esse poder do Jasper, e nesse livro do Edward a gente tem um pouco mais de detalhes sobre como ele manipula os hormônios, e eu achei isso muito, muito show. E ela não deveu pra gente a conexão familiar, né, era uma coisa que a gente tava sentindo muita falta, que a gente queria bastante, essa parte de como ele lida com os irmãos, de como ele sozinho quando ele tá em casa, de como é que os irmãos lidam com ele, sabendo que ele lê a mente deles. Então essa conexão familiar existiu demais, foi muito bonito a gente entender o quão forte eles são ligados familiarmente, porque parece que são só um grupo de vampiros que se juntaram, mas a gente enxerga pelo ponto de vista do Edward realmente o amor que eles sentem, e em cenas específicas isso é muito importante, isso fica muito claro, sabe? Então eu achei isso também muito show, dela entregar pra gente um pouco deles em casa, deles sendo mais livres, deles brincando um com os outros, e também de quando o Edward se vê nesse relacionamento, né, se vê apaixonado, a reação das pessoas pra com isso, e qual é o papel de cada membro da família dentro da família, sabe? Então eu achei isso muito bacana, era uma coisa que eu tava esperando demais e que ela entregou de uma forma muito incrível. Então
Então, gente, eu gostei demais. Tiveram algumas coisas que eu gostaria que tivesse mais. Eu gostaria que ela tivesse viajado um pouco mais no passado, contado mais algumas coisas. Mas o que eu entendi realmente que ela quis fazer foi isso. Foi mostrar o relacionamento do Edward com a Bella pelo ponto de vista do Edward. Então a cena da campina é uma cena muito bonita. É uma cena que ela falou, a Stephanie Meyer, há um tempo que tinha uma coisa que ela sentia falta, que ela deveria ter colocado, que ela não colocou. E ela colocou de uma maneira tão sutil, mas que ficou tão bonito. E quando a gente vê o Edward se apaixonando e ele não entendendo esse sentimento, e depois quando ele entende e como aquilo modifica a cabeça dele, sabe? Como ele deixa de ser quem ele é. Ele fala isso no livro, que ela mudou ele sem ele deixar de ser quem ele é. E foi magnífico porque a gente conseguiu sentir isso ao longo da leitura. A narrativa mais madura faz com que a trama flua muito rápido, porque não tem tantas travas, sabe? Não tem tantos questionamentos. Tem muitas certezas que ele tem, e não quer dizer que essas certezas dele são certas pra gente ou são certas pra o que tá acontecendo na situação, mas ele segue uma linha ideológica o tempo inteiro ao longo do livro, e ele é dramático, ele é sarcástico, as piadas que acontecem entre ele e a Bella são muito bonitas, a forma como ele enxerga a Bella é muito bonita, sabe? Ele materializa muito o relacionamento, o sentimento. A explicação pro título do livro acontece ainda nas primeiras 200 e poucas páginas ali, também é assim, um fluxo de emoções, assim como ele explica também sobre a capa e a romã na capa e o porquê. E essa ideia já foi, né, passada aí há um tempo, que é sobre Hades e Perséfone. Então ele se enxerga como a Hades e a Bella é a Perséfone dele, e ele trabalha isso ao longo do livro em vários momentos, e foi muito, muito sensacional. Então eu amei, assim, foi muito do que eu tava esperando. Eu realmente senti falta de algumas cenas, eu acho que ela poderia ter engrandecido em alguns pontos, ter visitado mais alguns porém, mais alguns pós ou mais alguns antes, sabe? Ter feito alguma coisa. Mas muitas questões que a gente como leitor estava se fazendo durante todos esses anos foram respondidas sim. O que me deixou com muito mais vontade de ler outros livros pelo ponto de vista dele. Eu senti o Edward sim um personagem um pouco intenso, mas eu não senti ele um personagem tão problemático quanto eu achava que eu iria sentir. E eu achei isso muito legal, porque eu realmente estava esperando que ele fosse ser muito pior mentalmente, sabe? Tipo, que ele fosse ser muito mais ansioso, que ele fosse ser muito mais nervoso. E ele consegue manter a calma em muitos momentos, ele consegue confiar, e eu acho isso muito bonito. Então foi o que eu tava esperando sim. O Edward, ele foi um personagem conciso em toda a história, e isso pra mim foi muito positivo, porque eu tava com medo de que ela tirasse alguns traços da personalidade dele que eu já tinha agarrado desde a saga Crepúsculo, e isso não aconteceu, então isso foi muito positivo. E a gente consegue enxergar também uma maturidade na narrativa da Stephanie Meyer, na forma como ela conta história. Ela já é uma autora mais madura e ela consegue transmitir isso na escrita, e a gente vê como modifica a narrativa. Então, pra quem quer começar a ler Crepúsculo pelo ponto de vista do Edward, vale muito a pena. Pra quem nunca leu, também vale muito a pena começar pelo ponto de vista dele. Eu acho que vai ser mais engrandecedor no sentido de entender a fantasia e no sentido filosófico e poético também, porque tem uma coisa a mais, sabe? Eu não consigo dizer se eu prefiro O Sol da Meia-Noite a Crepúsculo. Eu acho que sim, porque eu acho que o Edward consegue ser mais conciso na forma de narrar a história, mas eu acho que a forma como a Bella enxerga ele também é muito bonita, e a gente vê os dois paralelos, né? A forma como ela enxerga ele, como ele enxerga ela, e como várias questões acontecem na cabeça deles ao mesmo tempo. E eu acho que os dois livros acabam se completando nisso, da gente entender melhor os personagens, porque ambos enxergam um ao outro com ali o painel da paixão, e eles não apontam as falhas um do outro, e quando a gente lê pelos dois pontos de vista, a gente enxerga essas falhas. Ai, gente, foi maravilhoso, e eu indico muito a leitura. Quem é fã vai amar. Quem não conhece a série, eu acho que é um bom começo, porque foi realmente um livro, assim, muito intenso, e vai ser um livro que vai ser diferente de ser lido do que Crepúsculo. Então, indico muito a leitura. Agora vamos falar de spoilers. Bom, gente, tem algumas cenas que eu gostei muito e que eu acho que valeram muito a pena. Eu vou começar falando de uma cena muito
muito frívola, que foi o Edward e o Emmett caçando. E isso é bem no começo do livro, e eles têm uma conversa ali durante aquele período de caça, e o Edward começa a se enxergar apaixonado pela Bella. E foi muito legal ver ele mais descontraído, sabe? Ele desesperado pra voltar pra ela, mas ele mais descontraído, mais adolescente, conversando com o irmão sobre sentimentos, uma coisa que ele nunca visualizou, porque ele via ali os três casais com quem ele convivia se amando loucamente, e ele era sempre largado no canteio, e agora ele tá sentindo isso, e ele tá tentando lidar com isso de uma maneira madura, mas ao mesmo tempo ele tá com aquele tique adolescente de meu Deus, eu estou apaixonada, socorro! Foi muito divertida essa cena. Outro contato que pra mim foi muito interessante de ver foi o do Edward com a Rosalie, porque realmente ela é muito difícil de lidar, ela é uma personagem muito intensa, e ela não aceita realmente a Bella, não aceita em hipótese nenhuma. No começo do livro ela é muito ferrenha, sabe, em tudo, ela tem umas atitudes que você fica, pô, Rosalie, né, maneira aí, cara, tipo, o cara tá apaixonado, deixa ele. Mas depois, quando ele coloca isso no conceito de família, e quando ela entende que a Bella é família, ela topa ajudar, ela, né, entende a intensidade, mas ela continua se mantendo mais afastada do grupo. E isso tudo acontece até Eclipse, né, quando ela tem aquela conversa com a Bella, e enfim, quem já leu essa Crepúsculo entende do que eu tô falando. Mas eu acho que esse contato do Edward com a Rosalie pra gente desperta muita coisa. Tem o Edward com a Alice também. A Alice é uma personagem que já sente essa amizade com a Bella desde o começo, e ela é parte responsável do Edward ser um pouco mais ativo no relacionamento, porque ela tá o tempo todo cutucando ele. E aí, filho, quando é que eu vou poder conhecer a Bella? E aí? Bora, adianta aí. Então, ela é muito parte ativa nisso, do Edward se declarar, e do Edward chegar mais perto, e do Edward falar mais com a Bella, e de querer apresentar o mundo dele pra Bella. E a Alice é uma personagem muito interessante, e que dá... Você sente a conexão dela com o Edward logo, sabe? Eles dois têm um negócio ali de irmãos que é muito, muito, muito forte. Cena da Campina, gente, preciso falar da maravilha que foi essa cena. O Edward, até este momento, ele sente o sangue da Bella de uma maneira muito forte, ele tá muito encantado, ele o tempo inteiro está apreensivo e com medo de matá-la. Mas nessa cena da Campina, ele se deixa por um momento perder o controle, não no sentido de atacá-la, obviamente, mas de se sentir, porque o tempo todo ele ficava travando, não vou respirar perto dela, não quero que o ar dela chegue muito perto de mim, sabe? Não quero estar perto dela com a minha garganta aqui queimando pra eu mordê-la. E nessa cena da Campina, pela primeira vez, ele deixa todas essas emoções flutuarem dentro do corpo dele, e quando termina, ele percebe que o que ele sente por ela, o amor que ele sente por ela é muito maior que a sede. E é quando ele tem a virada de cabeça, sabe? A virada de chave no cérebro de que ele ama ela e que ele não vai machucá-la porque ele a ama, e que ele vai aguentar essa dor, porque a dor da sede é muito menor do que a dor de ficar longe dela. E quando ele enxerga a paixão, é muito intenso, gente, é muito bonito. Esse capítulo, que é o capítulo 17, chama Confissões, ele pra mim é o melhor capítulo, porque ele é o Edward totalmente desnudado de todos os preconceitos contra si mesmo, de todos os medos para com a vida da Bella. É só ele, Edward, amando a Bella. Então é muito bonito esse capítulo, e foi o meu favorito. Eu tenho muitos códigos salvos dele. É sensacional. E eu acho que é isso, gente. Eu acho que eu respondi a todas as perguntas. A gente tem também alguns pulos no passado do Edward, naquele ano que ele ficou afastado do Carlisle. A gente tem sobre a transformação da Esme, a gente tem sobre quando a Rosalie chega com o Emmett, e isso configurando, né, sobre o que o Edward tá sentindo com a Bella. Tem muita coisa. Eu fiquei depois que eu terminei, com muito mais vontade de ler outros livros pelo ponto de vista dele. Fiquei muito triste que a autora decidiu não fazê-lo, mas sei lá, né, esperança é a última que morre. Espero que algum dia ela mude de opinião, porque realmente enxergar pelo ponto de vista do Edward foi um acrescente muito grande na série, e eu amei, e foi tudo que eu tava esperando, e eu espero que isso para os outros leitores também seja tudo que eles estavam esperando, porque foi absurdamente fenomenal. Mas me conta aqui se você já leu, se você tá lendo, o que é que você achou, se você gostou, se você não gostou. Vamos conversar sobre Sol da Meia-Noite, quero muito saber a opinião de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal, ativa as notificações, assim tudo que eu posto aqui você recebe aí em primeira mão, e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!